bem centralizado aí. Aham. Vou esperar o pessoal chegar um pouquinho. Bem. Vamos, então, começar orando aqui antes da gente, até para dar tempo de chegar mais pessoas. Graça e paz aí, pessoal que está chegando. Amém. Vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, Senhor, te damos graças, Senhor, por mais um domingo, Senhor, que estaremos ouvindo a Tua Palavra. Infelizmente, Senhor, não podemos estar juntos, Senhor, na nossa congregação, Senhor, no culto presencial, por causa das leis do município, mas graças à tecnologia, Senhor, que Tu me permitiste, Senhor, chegasse nos dias de hoje, a gente tem, Senhor, como se comunicar, como continuar pregando o Teu Evangelho. Então, Senhor, eu te agradeço por isso, por essas ferramentas, que nós possamos, Senhor, usá-las com sabedoria, Senhor Deus, em nome de Jesus, com graça, que nesse momento, Senhor, que estaremos aqui compartilhando, Senhor, a Tua Santa Palavra, que Tu possa, Senhor, dar entendimento, Senhor, às pessoas. Tu pode dar graça aos ouvintes, que em nome de Jesus Tu possa abençoar, Senhor, a minha vida, Senhor, estar pregando, para que em nome de Jesus, Senhor, eu possa falar aquilo que vem da Tua parte, do Teu coração, Senhor Jesus. Em Teu santo nome. Dai-me graça, dai-me misericórdia, unção e capacitação, Senhor, da Tua parte. Peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja aqui comigo, assim, Senhor, como esteja alcançando a todos que estão a ouvir, Senhor, a pregação do Teu Santo Evangelho. Em nome de Jesus, Senhor, eu te dou graças por isso. No Teu nome santo, meu muito obrigado. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Amém, glórias a Deus. Tem pessoas aqui conosco. Amém, glória a Deus. Beleza. Irmãos queridos, terminando, parece que começou a bandeira vermelha e a gente deu tempo certinho para a gente poder terminar os cultos, né, as pregações sobre seitas e heresias, né? Hoje, então, a gente volta para, vamos dizer assim, a normalidade dos cultos, né? Na pregação, né? Porque a normalidade a gente não está voltando, né? Tendo que pregar aqui pela live. Mas voltamos aqui às pregações, né? Os sermões corriqueiros, né? Que a gente tem que falar sobre o Evangelho sem ter um foco, assim, em determinado assunto. Até, né, se quiserem dar ideias aí para os próximos cultos temáticos e coisa e tal, para a gente poder fazer alguma coisa diferente, falando sobre um determinado assunto, uma série de sermões, né, 5, 6, 8, 10, sobre alguma coisa, dê ideia aí e a gente pensa. Amém. Irmãos queridos, abram suas Bíblias no Salmo 7, já digo o versículo. Irmãos, hoje vai ser uma pregação sobre a questão da ira de Deus. Por causa que às vezes a gente se pergunta, quando a gente lê algumas coisas na palavra e a gente vai falando o tempo inteiro, Deus falando que a ira do homem é uma ira injusta. Daí, em outras partes, a gente vê falando, irai-vos, mas não pequeis. E daí a gente vê um Deus santo, justo, né, que não é nenhuma variação de pensamento, que é galardoador daqueles que o esperam, como diz na sua palavra, que é misericordioso, benfeitor aos seus, do qual diz que a gente tem que ser imitador dele, muitas vezes falando numa ira da parte dele, por exemplo, do vinho da ira de Deus, de uma parte que às vezes a gente pensa, mas será que Deus não está pegando pesado com isso daí? Como é que até peço para os irmãos comentarem se o áudio está normal, amém? Está dando para ouvir tranquilo. Aí a gente fica pensando, como é que um Deus tão bom pode ter expressões tão gritantes de raiva, de ódio, aparentemente para nós, né, de ódio? Qual é a moral? Por que eu tenho que ser imitador de Deus? Muitas vezes eu quero expressar a minha raiva, né? Nós como pessoas carnais, feitas de... Carnais não quer dizer ímpios, não quer dizer isso, mas quero dizer de pessoas feitas de carne, de sentimento, né? Que a gente pende pro erro muitas vezes.
E a gente, muitas vezes, as pessoas fazem coisas para nós que a gente tem vontade de matar. Matar o próximo, né? E não amar o próximo, mas matar o próximo. E a gente fica, pô, mas por que eu não posso dar um soco na cara dele, né? Se a Bíblia fala lá que Deus pune o pecador e que eles vão sentir a ira de Deus, então por que que nisso eu não tenho que ser um imitador de Deus? Amém? Então é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Amém? Glória a Deus. Amém. Então abrimos nossas Bíblias no Salmo 7, a partir do versículo 9. A palavra do Senhor nos diz assim: tenha fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, sondas as mentes e os corações. Então tenha fim a malícia. Tipo, é um pedido, é uma declaração. Tenha fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo. Pois tu, ó justo Deus, daí fala quem é o justo, ó justo Deus, sondas as mentes e os corações. Daí no versículo 10 fala: o meu escudo está com Deus, que salva os retos de coração. O meu escudo está com Deus, que salva os retos de coração. Só que se a gente for olhar para a palavra de Deus, por exemplo, em Romanos 3:23, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, estão todos perdidos. Como é que pode, então, existir alguém que seja reto de coração? O que seria, então, essa pessoa reta de coração? A gente pode dar o exemplo de Lucas capítulo 18, a partir do versículo 9 ao 14, quando Jesus fala sobre duas pessoas que subiram ao templo para orar. Um cobrador de impostos, né? E o outro, um fariseu. O fariseu, ele agradecia pelas suas bênçãos, mas ao mesmo tempo ele se exaltava. Ele dizia, ó Deus, tu que estás acima dos céus, obrigado por eu não ser como este homem pecador. E ele se comparava com a pessoa que estava do lado. Enquanto aquele que era o homem pecador, ele não ousava olhar para cima, ele só batia no seu peito e dizia: tem misericórdia de mim, pecador. Então a gente vê que aqui o cara estava buscando a retidão de coração. Então a retidão de coração é aquele que se declara como culpado. Não é aquele que já vem diante de Deus querendo se justificar, mas é aquele que fala: Senhor, eu sou culpado. Eu pequei, eu errei, foi minha culpa, não foi culpa do meu próximo, não foi culpa de Deus, é tudo culpa minha. Não tem ninguém que está por mim a não ser tu, Senhor. É assim que seria um reto de coração, por causa que daí esse cara poderia dizer: o meu escudo está com Deus, porque Deus, ele espera que o ímpio venha a se arrepender, ele quer colocar esse escudo sobre este pecador. O meu escudo está com Deus, que salva os retos de coração. No momento que eu declarar que eu sou um injusto, esse escudo vai estar sobre a minha vida. Deus é um juiz justo, um Deus que expressa a sua ira todos os dias. A gente pode pensar: como é que Deus expressa a sua ira todos os dias se a gente não vê pessoas, ainda não, a gente não vê pessoas ruins do nosso convívio apanhando todos os dias, tomando uma tunda da vida todos os dias? Não é por causa que a palavra fala que Deus expressa a sua ira todos os dias, que ele vai expressar a sua ira todos os dias em cima de todos os pecadores. Ele vai expressar a sua ira todos os dias em cima de determinados pecadores, num dia e outro no outro. A gente pode ter um exemplo de uma maneira que Deus expressa a sua ira todos os dias em cima de uma nação, quando a nação ela está colocada à idolatria política, vamos dizer assim. Ele acredita num salvador da pátria, né? Numa pessoa, isso tanto estou falando, tanto o cara de esquerda, tanto quanto o cara de direita, eles têm o cara como salvador da pátria. E eles vendam os seus olhos para para eventuais erros, não supostos, mas para eventuais erros. Eles se guardam de querer enxergar uma verdade para não se decepcionar com o seu político de estimação, porque isso aí vai deixar o seu coração magoadinho. Então, a palavra fala em Romanos, por exemplo, falando de pessoas que pecaram e Deus entregou-lhes a essas seduções, entregou-lhes a essas paixões carnais para que pecassem ainda mais. Tipo, vocês querem errar?
Vocês querem idolatrar um homem? Beleza, idolatrem então. Daí a gente vê que esse homem, esse líder, né, presidente, governador, seja lá quem for, ele começa a errar, e do tipo, tá ali na cara que ele tá fazendo caca, que ele tá fazendo porcaria, e as pessoas não conseguem enxergar. As pessoas são entregues à idolatria. Esses, Deus alimenta com o erro. Deus os expõe. Vocês querem o erro? Então toma, é o que vocês têm. E Deus, dessa forma, ele está expressando a sua ira todos os dias. Mas ao mesmo tempo, ele, toca lá na cabecinha, né, avisa, isso está errado, vai da teimosia da pessoa ou não. Versículo 12. Se o homem não se converter, Deus afiará sua espada, armado e teso está o seu arco, ele está preparado para o ataque. Ele preparou as suas armas mortais, porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Aquele que está com dores de perversidade, concebe a malícia, e concebe a malícia dá luz à falsidade. Então nota que o versículo 14, ele expressa a maldade de uma pessoa como dando a luz, como uma pessoa grávida de luz, e depois dando grávida de maldade, né? E depois dando a luz essa maldade. Aquele que está com dores de perversidade, aquele que remoe, aquele que aguenta, que guarda, que ele não tenta fugir daquilo que ele é, que ele é pecaminoso, que ele é ruim, ele abraça aquilo, ele não foge, ele está guardando. Quando ele conceber aquilo ali, a malícia dá à luz à falsidade. Ele guarda, a pessoa se torna uma pessoa falsa, uma pessoa duas caras. Daí eu escrevi assim, vejam como os maus imaginam maldades, eles planejam desgraças e vivem mentindo, porque é assim que acaba caindo uma pessoa desta forma. Aquele que cava um buraco e faz fundo, cai na cova que faz. A sua malícia recai sobre a sua cabeça, e a sua violência desce sobre o seu crânio. Eu renderei graças ao Senhor por causa da sua retidão, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Então, a sua ira... eu renderei graças ao Senhor por causa da sua retidão, é por causa que a ira de Deus é extremamente justa e santa. Deus sabe aquilo que ele está fazendo, Deus sabe aquilo que ele está decidindo em fazer com o ser humano, seja no nosso entendimento pecaminoso, seja no nosso entendimento errado ou certo. Amém? Agora vamos para Mateus capítulo 3. Tem um versículo interessante que eu estava lendo hoje em Jó, que fala sobre os maus, né? Sim. Que o romper da aurora, no caso o amanhecer, sim, para tais pessoas é como a sombra da morte. Contudo, se sentem em casa em meio aos horrores das trevas, se sentem bem no meio do mal. É verdade. A pessoa que gosta da lama, né? Do pecado, de estar entregue à porcaria. Amém? Não sei se é corona, tá bom? Mas é a resfriadinha. Tem que limpar o nariz aqui, senão vocês vão ver a sujeirada, né? Vamos lá. Mateus capítulo 3, a partir do versículo 1. Naquele dia apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizendo, arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos. A palavra arrependimento no original, ela tem mais de um sinônimo e mais de um entendimento, vamos dizer assim, de uma descrição, vamos dizer. No original está como assim, está dessa forma. E dizendo arrependei-vos, quando ele diz arrependei-vos, ele diz desviar-se dos seus pecados e ir para Deus. Então vamos dizer aqui, João Batista estava dizendo, desviem-se dos seus pecados e vão para Deus, pois está próximo o reino dos céus. É isso que diz lá no original. Este quem? João Batista é aquele de quem o profeta Isaías falou ao dizer, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo e ele trazia um cinto de couro na cintura. Seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Então iam ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a região circunvizinha ao Jordão. Confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Então, aqui, confessando os seus pecados, o que seria confessar?
Lembra que eu falei ali no começo de pessoas que elas guardam a malícia como se estivessem grávidos para depois dar à luz. Então elas acabam se tornando pessoas hipócritas, pessoas falsas, pessoas duas caras. Mas quando a pessoa confessa os seus pecados, o que seria confessar os seus pecados? É concordar, admitir, reconhecer publicamente, confessar os seus pecados. Então confessar quer dizer isso, é concordar, admitir, reconhecer e declarar que é um pecador, para que assim seja batizado por ele no Rio Jordão. Para que fosse batizado. E assim é nos dias de hoje. Para a gente descer nas águas, a gente tem que concordar com isso daí. Que eu estou descendo as águas porque eu sou um pecador, porque eu não valho nada, porque sem o Senhor Jesus eu não sou nada, eu estou perdido em mim mesmo. Amém? No versículo 7. Mas vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? O que quer dizer fugir da ira futura? A ira futura, a gente sabe, é o juízo final, é aquilo que Deus vai fazer lá no julgamento final. Até pode-se dizer que durante a tribulação, né, o juízo de Deus será derramado sobre a terra. Então, fugir da ira de Deus seria viver como se não tivéssemos de dar conta de nossas ações. Eu viver uma vida religiosa, falando em Deus, parecendo ser de Deus, mas eu me lixando para aquilo que eu tenho que dar conta. Me lixando para as minhas atitudes, eu me preocupando só com o pecado dos outros e nem aí para o meu pecado, porque eu não sou um pecador. No caso aqui, esses fariseus na época, eles nem se reconheciam como pecadores. Tem mais uma parte mais para frente. Deixa eu ver aqui se eu acho. Por exemplo, em Mateus capítulo 9, versículo 11, quando Jesus fala: os fariseus, vendo isto, perguntaram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os cobradores de impostos e pecadores? Por que, paz o pessoal que está chegando aí, glória a Deus pela vida de vocês, por que os fariseus perguntavam: por que come o vosso mestre com cobradores de impostos e pecadores? Por que ele diz pecadores? Eles diziam pecadores, se todo mundo é? É porque este termo, na cabeça dos fariseus, era referido a prostitutas, ladrões e outros pecados óbvios e grosseiros. Mas eles se consideravam como justos e não tinham pecado. Eram, na verdade, piores porque não se consideravam passíveis de ensino. Então, para eles, pecado era só aquilo que era grosseiro, aquilo que era tangível aos olhos. Meu Deus, isso é um pecado. Olha só, ele é uma prostituta, ele é um ladrão. Mas eles, como eram, vamos dizer assim, bons cidadãos, cidadãos exemplares, eles não se viam e não se entendiam como pecadores. Por isso eles olhavam quem andava com Jesus como pecadores. E por isso João Batista chama eles de raça de víboras e pergunta: quem é que vos ensinou a fugir da ira futura? E sobre a ira futura, eu botei aqui como anotação na minha Bíblia. A ira de Deus automaticamente segue o pecado, assim como a lei física da gravidade torna certo que a consequência automática de pular de um edifício alto seja a destruição física. Assim, igualmente dessa forma, a lei moral de Deus sobre o pecado deixa certo que a consequência automática de persistir em pecados é a destruição espiritual e eterna de tal ser na ira divina. Então eu não posso teimar e viver a minha vida como se eu não tivesse de dar contas a Deus, como se eu não fosse um pecador. Por mais que eu seja um homem casado, por mais que eu seja um cara que respeite minha esposa, que trabalhe, que pague minhas contas, que vou à igreja todo domingo, eu não posso entender que eu sou passível de ensino. Eu sou um homem pecador. Não é porque eu estou à margem da sociedade, não é porque eu não estou à margem da sociedade, não é porque eu não sou um ladrão, um prostituto, coisa assim, que eu não sou um pecador. Amém? Então eu tenho que reconhecer isso todos os dias. Daí no versículo 8 diz: produzir frutos dignos de arrependimento. Mas que estranho, isso não é uma contradição, Henrique, pois a Bíblia fala que nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela graça. Sim, exatamente. Mas produzir frutos de arrependimento é a prova real de que tu é salvo. Porque se tu é salvo, se tu tem o Espírito Santo na tua vida, o teu nome está escrito no livro da vida, o Espírito Santo te alimenta para boas ações. Se tu tá pouco se lixando para isso, se tu não se importa,
Se tu se diz cristão, mas tu não se importa com as tuas atitudes, né? Se não se importa se tu está sendo sal da terra, luz do mundo, tu não está produzindo frutos dignos de arrependimento. Essa é a prova real de que tu não é uma pessoa salva. Que tu tem que pensar 2 vezes em como está a tua vida, recapitular os teus passos, ver aonde que tu caiu, para reconhecer o teu pecado e assim estar com o Senhor. Amém? Então a gente vê em Mateus 5,16 que fala que nós temos que ser luz da terra, luz do mundo e sal da terra. Então a gente tem um exemplo a dar, e esse exemplo a dar é os frutos dignos de arrependimento. E notem, exemplo a dar não é puxa-saquismo de mundano, beleza? Não é querer agradar, porque como eu li hoje na internet de um pastor aqui de Porto Alegre, né, o Jackson Jacques, postou a frase de um outro pensador cristão, em que, meu Deus, fugiu aqui, que ele estava falando, lembrei, que um pregador querer pregar o evangelho e se preocupar em não ofender os ouvintes, preocupar em não se ofender a homens carnais, ele quer fazer algo que Jesus não conseguiu fazer, porque Jesus não conseguiu pregar sem ofender. O evangelho, ele ofende, o evangelho, ele confronta, ele coloca um espelho na tua cara e mostra o quanto pecador, o quanto cheio de erros que tu é e o quanto que tu precisa melhorar. Amém? Então, produzir frutos dignos de arrependimento. E daí, no 9 diz, e não penseis que basta dizer, temos por pai Abraão. Eu vos digo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Muitos, quando a gente vai falar esse tipo de palavra que eu estou falando agora, o que eles falam? Eles não falam como eles dizem aqui, temos por pai Abraão, mas eles falam, tenho tanto tempo de igreja, tenho 30 anos de igreja, nasci na igreja, tu acha que eu preciso estar ouvindo isso que tu está falando? Seu moleque! Eles acham que não são passíveis de erro. Então eles usam os mesmos exemplos que os fariseus nessa época, que falavam, nós temos por pai Abraão, nós estamos bem, nós estamos grandão, nós não somos pecadores. É a mesma coisa quando tu pega e fala, eu sou da igreja já, não preciso ouvir isso. Isso aí eu já sei, isso aí eu já ouvi. Beleza? É a mesma hipocrisia. Daí diz no 10, o machado já está posto à raiz das árvores. Quem são as árvores? As árvores são vocês, as árvores sou eu. E o machado está posto à raiz, e toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Amém? Então, tu tem que produzir frutos dignos de arrependimento, e um fruto digno de arrependimento já começa por não fugir mais da ira futura. Reconhecer que tu tem que dar conta das tuas ações para o Senhor. Beleza? Então, aqui a gente pensa, mas Deus está pegando pesado demais nesse negócio de botar o machado nos nossos pés e nos cortar, né? A ira de Deus está muito pesada, Deus não está pegando pesado demais. Então, muitos realmente, eles em seu pensamento atribuem a ira de Deus, né, como se essa fosse um defeito dele, como se fosse um exagero. Deus está pegando pesado, isso aí é um exagero, né? Pois acham que isso não se associa, que a ira de Deus não se associa com a personalidade bondosa dele, né? Mas isso é coisa de quem não lê a Bíblia, né? Isso é coisa de analfabeto bíblico, né? Por causa que o mesmo Deus que matava no Antigo Testamento é o mesmo Deus que matou Ananias e Safira no Novo Testamento, é o mesmo Deus que fez um louco no livro de Atos ser comido de bicho. Agora eu não lembro o nome do cara. Vou tentar dar uma olhada aqui. Não lembra, amor? Oi. Que é o cara no livro de Atos que foi comido por bicho, por não dar glória a Deus. Não lembro. Esse povo, tô falando aqui de ruim de Bíblia e eu não lembrando. Eu coloco depois nos comentários. Mas era um cara que não deu glória a Deus, ele foi comido por bichos, né? No Novo Testamento. Então, é coisa, quem não consegue entender a ira de Deus, quem consegue desassociar essa ira do Deus do Novo Testamento, é porque realmente está ouvindo os pastores, pregadores aí da prosperidade, em que Deus diz que eles falam que Deus só tem a te abençoar e não tem que te cobrar. E vamos lá. Achei. Minha esposa achou aqui. Atos 12, 23. Atos 12, 23. Vamos ler para vocês que a história de Ananias e Safira todo mundo conhece, né? Herodes Agripa 1. Atos 12, 23.
Diz assim, ó, e o povo exclamava, é a voz de Deus e não de homem. No mesmo instante, o anjo do Senhor feriu, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos expirou. Mas a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando consigo a João, que tem por sobrenome Marcos. Então, né, como é que é o nome do rapaz mesmo? Herodes Agripa I. Herodes Agripa I. Ele era neto do Herodes o Grande. É um cara que viu ali a obra de Deus sendo feita, não deu glória a Deus, disse, não, isso aí é de homens, não, isso aí pra mim é a mesma coisa que nada. Não deu glória a Deus e foi comido por bichos. Ele menosprezou a glória de Deus, provavelmente para isso ter acontecido com ele, quer dizer que há tempo Deus poderia estar falando com ele de alguma maneira, levando algum outro pregador, ou por meio da leitura da palavra, alguma coisa assim, né? Sei que a balança dele pesou, o vinhozinho caiu, o vinho da ira de Deus caiu sobre ele e foi comido por bicho no Novo Testamento. Aqui diz que ele era totalmente perverso. Então, a balança dele já estava pesada. Nós agora vamos assim, né, para onde a Bíblia diz que a ira de Deus é um atributo dele, né? Por causa que é o que a palavra do Senhor fala, não é o que pregadores de juízo estão fazendo. Eu não sou um pregador de juízo, né? Eu sou um pregador do Evangelho, bem ruizinho por sinal, né? Mas Deus dá graça aqui pra gente pregar a palavra dele. Em Romanos capítulo 1, no versículo 18, diz assim, ó, do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Ó, então, quem detém a verdade de Deus pela injustiça, lá do céu, lá da morada de Deus, se manifesta a ira dele. Visto, versículo 19, que o que Deus se pode conhecer, neles se manifesta. O que de Deus se pode conhecer? A ira que é manifesta do céu. Que nele se manifesta em quem? Nos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porque Deus lhes manifestou o que? A sua ira por causa da sua injustiça. Daí no 20 diz, pois os atributos invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas, de modo que eles são inexcusáveis. Pois os atributos invisíveis, e qual é o atributo, a manifestação, a personalidade, a característica que está falando nos dois versículos anteriores? A ira de Deus sendo manifesta. Então, irmãos, a ira de Deus é um dos seus atributos, é uma das características de Deus. Então, ó, nele, no versículo 19, nele se manifesta. Em quem? Nos pecadores. Se Deus, ó, de Deus se pode conhecer. Cadê? Ainda no versículo 19. De Deus conhecer. Conhecer o quê? A ira de Deus sobre a impiedade, de que é um dos seus atributos. Amém? Glórias a Deus. E para que serve essa ira? Já chegamos lá. Essa ira serve para matar pessoas? Só porque esse Deus é um carrasco, esse Deus é um fascista? Não, vamos lá. Na verdade, essa ira aqui é para matar fascista. Já chegamos lá. Vamos lá. A gente já leu Romanos capítulo 1. Agora, vamos para Tiago capítulo 1, onde a gente vai falar da ira do homem. Então, irmãos, como a gente falou aqui, a ira de Deus é um dos seus atributos, é uma das suas características e nós não temos como fugir dela. Então, por isso, nós temos que dar sempre... Como é que o João Batista falou ali? Não fugir da ira de Deus, né? Mas a gente dá conta de dar conta para Deus, Senhor, olha, eu sou um pecador, por favor, tenha misericórdia, não derrama a tua ira sobre mim, né? E a gente já chega lá de como a ira de Deus não é derramada sobre nós. Tiago capítulo 1, no versículo 19, diz assim, ó, sabei isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, pois a ira do homem não opera a justiça de Deus, pelo que, despojando-vos de toda impureza e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Então, irmãos, a Bíblia fala em outros trechos, irai-vos, mas não pequeis. Então, por que ele diz aqui, sabeis, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tarde para falar e tarde para se irar? Por causa que nós podemos nos irar, mas não podemos nos pecar. Mas a gente tem que ser tardio para irar, justamente pois nós não sabemos administrar essa ira
para não pecar. Por isso, o bom é nem se irar-se. Bom é nem chegar nessa parte de ficar com raivinha. É pedir para sempre: Deus, manifesta em mim a tua mansidão, o fruto do teu espírito. Então, todo homem sábio, ele ouve primeiro, antes de falar. Que diz aqui, cadê? Todo homem seja pronto para ouvir e tarde para falar e tarde para se irar. Então, irmãos, antes de eu falar, eu tenho que primeiro ouvir. Quando eu não falo, eu só ouço, eu penso e analiso. É isso que impede brigas de casais. Chega o marido, fala um monte de besteira. A esposa ouve, pensa e responde com inteligência. Se ele for um sábio, ela vai ganhar um amigo, como diz na palavra de Deus. Repreende o sábio, ganhará um amigo. Repreende o tolo e ganhará um inimigo. Amém? Então, o problema é para quem tu repreende, né? Mas é isso. E se tu sabe que tu está conversando com um tolo e ele está vindo com todo show de aberrações para ti, de injustiças falando para ti, tu não vai responder à altura, não vai responder, tu vai ouvir, analisar, e em cima daquilo que ela falou, do que ele falou, que ela falou, tu vai saber como ele vai reagir, tu responde. Tu não vai responder com a cabeça quente. Amém? Por isso o homem sábio ouve primeiro. Em Provérbios capítulo 18, isso é dito. Vamos para Provérbios 18. Glórias a Deus. Santo é o nome de Jesus. Então, ainda falando sobre Tiago. A gente já lê Provérbios 18. A ira de Deus é santa e sempre justificada. Isso aí é como a gente leu lá em Romanos. A do homem nunca é santa e raramente é justificada. Beleza? Então, raramente a ira do homem é justificada. E onde que reafirma aquilo lá que a gente falou? Era Provérbios 18, versículo 13. Diz aqui, ó: responder antes de ouvir é estutícia e vergonha. Sabe o que é isso aqui? Estutícia é loucura, é retardadice. Então, responder antes de ouvir é coisa de doente mental. Com todo... Não, tem que usar um outro termo, né? De burro. Beleza? Responder antes de ouvir é burrice e vergonha. Então, tá ligado aquela pessoa que sempre tem razão? Falar, sabe? Ela não para antes, ela não ouve. Tipo, tu tá dando teu argumento, mas daí a pessoa, antes de terminar o argumento, ela já vai falar, né? Regra ali. Essa pessoa, ela está respondendo antes de ouvir. E isso é loucura, é burrice e vergonha, beleza? Pode não ser vergonha diante dos homens? Pode não ser, pode aparentar ser um machão, né? Coisa e tal, o xaropão, mas diante do divino é vergonha e tu tá fazendo papel de idiota. Amém? Quando tu responde antes de ouvir. A gente leu Tiago, né? Agora, ainda falando sobre a ira do homem, né? Que não é justificada. Provérbios 14. A gente já está em Provérbios, vamos lá para Provérbios 14, no versículo 16 e 17. Diz assim, ó: o sábio teme ao Senhor e se desvia do mal, mas o tolo se encoleriza e dá-se por seguro. Fica brabão e fica com razão. Dá-se por seguro. Não, eu tô grandão. Ninguém vai falar alguma coisa contra mim porque eu tenho razão. Daí fala no 17. Eu amo esse versículo aqui. O que facilmente se ira faz doidices. E o homem de maus desígnios é odiado. Então tá ligado aquela pessoa desagradável que ninguém consegue estar por perto, que ele facilmente se ira. Daí tu fica pensando assim, pô, mas ele se ira tão fácil, parece um louco. Olha só, que doidice. Olha o que ele tá falando, nada tem sentido. Pois é porque quem facilmente se ira faz doidices, faz coisas sem sentido. E o homem de maus desígnios é odiado. E essa pessoa é insuportável, ninguém quer ter ela por perto. Por quê? Porque ela quer sempre manifestar a sua ira. Irmãos, entenda que a diferença entre ira e ser uma pessoa séria. Por quê? Então, João Batista não era um homem cheio de Espírito Santo. E ele era uma pessoa extremamente séria. Beleza? Ele falava de maneira firme, falava sério. Mas não era ira aquilo que ele proclamava. Ele proclamava justiça
de Deus. E a ira de Deus, mas não era a sua ira. Ele não lutava por sua razão, ele lutava pela razão de Deus. Então não confundam um pregador pregar de maneira pesada a ira e a justiça de Deus, porque ele está falando a mensagem dele. Já conheci vários pregadores assim, que eles, na hora da pregação, é aquela dureza, né? A palavra firme, mas saiu do púlpito ali, é um querido, é uma moça, com todo mundo. Por quê? Porque ele não estava expressando a sua vontade, ele não estava expressando sua raiva em cima da igreja, ele estava expressando a mensagem, a ira de Deus. Amém? Então, uma coisa, outra coisa. Não vamos confundir. E como eu disse, a ira de Deus é sempre justa. Jeremias, capítulo 30, nos diz. Vamos lá. Jeremias, capítulo 30, versículo 23 e 24. Diz assim, ó: a tempestade do Senhor, a sua indignação saiu. Uma tempestade varredora cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Qual é essa tempestade varredora? Era a Babilônia, que iria levar os judeus cativos para a Babilônia, beleza? Era o governo da Babilônia que iria levar os cativos para lá. Isso aqui de que Deus estava falando. Daí no 24 diz, não voltará atrás o furor da ira do Senhor. Tipo, ele não vai voltar atrás com essa decisão de permitir Babilônia invadir Israel e levar eles cativos, até que ela tenha executado. E até que a tenha cumprido os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isto. Nos últimos dias eles entenderiam, os judeus entenderiam, porque Deus permitiu que eles fossem cativos para a Babilônia. E eles tanto entenderam que depois disso eles nunca mais caíram. Pelo menos não tem fonte escrita, não que eu lembre, é claro, que eles caíram na idolatria. Então tudo aquilo, aquela ira, aquela expressão de ira de Deus sobre os judeus, para que eles fossem levados cativos pelo Nabucodonosor para a Babilônia, serviu para eles botarem a mão na consciência e verem que eles estavam recebendo a justiça de Deus pelos seus erros. E nos últimos dias eles entenderam isto. E eles entenderam o quê? Que eles tinham que servir só unicamente ao único Deus, ao Senhor Jeová dos Exércitos. Beleza? Então, no futuro, o seu povo compreenderia isto muito bem e compreenderam. Então, muitas vezes, a ira de Deus sobre a tua vida, por mais que seja para pesar alguma coisa na tua vida física e não na tua vida eterna, não que seja para te mandar para o inferno, mas alguma coisa que aconteça, seja que Deus esteja falando contigo, querendo expressar alguma coisa. Beleza? E a ira de Deus, a gente pode descrever ela como o total desprazer e indignação da divina equidade contra o mal. É uma balança. A ira de Deus é uma balança contra o mal. Porque o mal está pesando demais, então temos que pesar a ira de Deus para balancear esta balança. E a gente vê algo falando sobre isso em Jeremias, capítulo 4, versículo 4, que diz: circuncidai-vos para o Senhor e tirai os prepulsos do vosso coração, os homens de Judá e habitantes de Jerusalém, para que a minha indignação não venha a sair como fogo e arda de modo que não haja quem apague, por causa da malícia das vossas obras. Então Deus aqui está dando até uma morta para os caras, falando, pessoal, circuncidem vossos corações, deixem de ser os pecadores sem vergonha, para que a minha ira não se chegue a vocês. Vocês não querem ira? Vocês não querem a mão pesada de Deus pesando em vocês? Então não pequem, façam o bem, escolham o certo, é o que o texto está dizendo. E confirmando isso em Êxodo capítulo 22, vamos lá, Êxodo capítulo 22, a partir do versículo 22 também. Deixa eu tomar só um cafezinho aqui. Quer que eu esquente pra ti? Trazer mais um, por favor. Em Êxodo 22, versículo 22 diz, até o 24, vamos ler. A nenhuma viúva nem órfão afligireis. Então, essas pessoas são vítimas da vida. Elas estão viúvas, órfãos. Então, tu não vai afligir. Elas já estão com a vida desgracenta, vamos dizer assim. Eles já estão vivendo em aperto. Então, não os aflijam. Se de alguma maneira os afligirdes a eles, e eles clamarem a mim, se eles forem afligidos, eles orarem a mim, se eles me chamarem, eu certamente ouvirei o seu clamor. Se vocês afligirem viúvas e órfãos, e esses afligidos orarem a mim, eu certamente os ouvirei.
e a minha ira se acenderá, e vos matarei a espada. As vossas mulheres ficarão viúvas, e os vossos filhos órfãos. Amém? Então, a ira de Deus é o desprazer e a indignação contra o pecado. É o desprazer e a indignação da divina equidade, da balança correta, certinha contra o mal. Para que, para por aí, não continua. Para com essa vida, para com esses maus desígnios. Olha para aquilo que é certo. Olha para aquilo que é favorável para a tua vida. Amém? Não escolha mais ficar alimentando essa ira dentro de ti, essa ira injusta, essa raiva injusta, ou fazendo mal para os outros, né? Porque eu acho que provavelmente é isso. A gente alimenta e nutre uma ira injusta dentro de nós como se fosse um ventre, como se fosse uma mulher levando um bebê. E quando a gente dá a luz, é isso que a gente faz. A gente aflige o órfão, a gente aflige a viúva, a gente derrama as nossas ansiedades em cima de quem não merece. A gente culpa a nossa desgraça, a nossa derrota, coloca isso no bolso dos nossos, na conta dos nossos pais, na conta dos nossos cônjuges, na conta dos nossos pastores. A gente nunca pega e fala, não, eu tô desse jeito porque é culpa minha. Sempre é culpa dos outros. Então, em nome de Jesus, tu vai ter que dar, no dia do julgamento final, a razão pela tua vida. Os pastores que vão ter que dar conta das ovelhas. Mas tu vai ter que dar conta da tua vida. Então, não tem como dizer, o fulano, eu tô assim porque o fulano fez isso comigo. Não, não tem como. Tu tá assim porque tu escolheu o teu mau caminho. É como algumas linhas políticas falam aí, né? Que a gente... O meio é que faz o bandido, né? Como se todo pobre fosse bandido. E é aquele exemplo que tem. Tem dois filhos, um casal de pobre tem 2 filhos. Um tem a mesma situação social que o outro, e um escolhe o crime e o outro escolhe estudar e ser alguém na vida. Ele escolheu. Ele não tem como culpar o meio social. O outro escolheu o crime porque ele quis. Amém? É a mesma coisa com a nossa vida. Se nós estamos recebendo a ira de Deus, apertos, alguma coisa assim, né, um solavanco de Jeová na tua vida, é porque tu escolheu isso. Ou tu pode recapitular a tua vida toda e pensar, eu não fiz nada para merecer isso. Talvez até não tenha feito alguma coisa para merecer isso. O exemplo de Jó. Um exemplo de Jó. Mas seja a maneira que Deus queira falar contigo e fazer tu crescer ainda mais. Amém? Os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. A gente não sabe verdadeiramente como Deus trabalha ou por que Deus trabalha. Quem deve olhar bastante filme de ficção, de viagem no tempo, coisa e tal, deve entender um pouco sobre isso daí, que às vezes a gente vê que os caras voltam ao passado para fazer uma coisa ruim, para que uma coisa ainda pior não aconteça no futuro. Deve ser assim que Deus trabalha na nossa vida. Ele faça algo aparentemente ruim na nossa vida, para que depois um fruto de bênção venha a nascer. Afinal de contas, a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Então, irmãos, tudo aquilo de ruim que aconteceu na tua vida não é para encher teu coração de ira, de revolta. É para Deus te falar alguma coisa. É para alguma resposta ser dada ao teu coração, para que tu chegue a um lugar de bênção. Amém? Então, em nome de Jesus, suprima a tua ira. Não dê lugar à carne. Ira-se, pode irar-se, mas não peques. E o pecar é dar lugar à carne, é externalizar essa ira. Irmãos, a gente faz isso todos os dias, eu faço isso todos os dias. E o que a gente tem que fazer é botar a mãozinha na consciência e fugir disso. Amém? Tiago capítulo 4 nos diz, a partir do versículo 8: Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Lavai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo. Purificai os corações. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Amém? Humilhai-vos perante o Senhor. Senti as vossas misérias. Por que eu tenho que me humilhar e sentir as minhas misérias? Porque somente o meu pecado acende a característica da ira de Deus. Somente o meu pecado acende, como que a gente leu lá em Romanos, capítulo 1, atributo.
o atributo da ira de Deus é só acendido nele. Isso só tem essa reação desse atributo da ira de Deus por causa do meu pecado. Então somente o pecado do homem acende essa característica de Deus. E para que serve? Então eu pegar e ficar estudando sobre a ira de Deus, sobre eu, porque se eu peco o tempo todo, eu não estou realmente perdido? Olha só, estudar... Perdão. Estudar sobre a ira de Deus nos leva a entender o qual horroroso o pecado é. Amém? E isso vai acabar nos dando força para lutar contra o pecado. Porque se um Deus tão bondoso, tão benigno, que nos amou ao ponto de sair do seu trono, se fazer carne, nascer da Virgem Maria, né, na pele de um bebê, crescer, morrer na cruz, não declarar o amor, né, o evangelho, as boas novas, falar para a prostituta, vai e não peques mais, desse Deus tão cheio de amor a ponto de se entregar na cruz por nós, a única coisa que acende essa ira nele, essa revolta de pegar e de tocar um dilúvio nas pessoas, de levar chuva de fogo sobre Sodoma e Gomorra. Se o que faz esse Deus tão bondoso acender essa característica é o meu pecado, pô, esse pecado é muito nojento. É muito nojento, é muito horroroso. Eu tenho que ter nojo disso na minha vida. Eu tenho que fugir disso. Porque se isso é tão desagradável a um Deus tão santo, não é nada bom para mim. Por mais que a minha carne se regozije, não é bom para mim. Isso me leva para o buraco. Isso me leva para baixo. E é sempre assim. O pecado, a gente na hora ali, naquela fração de segundos, é bom, mas depois vem o peso na consciência. Vem aquela sensação de insuficiência, de o que eu fiz. Então o pecado nunca é bom. Amém? Então ele traz estudar sobre a ira de Deus nos leva a entender o qual horroroso e nojento o pecado é. Amém? A minha esposa quer falar alguma coisa? Fala, amor. Não, eu queria te mostrar essa frase que acrescenta nisso que tu tá falando do John Piper. Deixa eu ler uma frase do John Piper aqui, ó. Jesus veio ao mundo e absorveu a ira de Deus para que eu não precise carregá-la, e ele providenciou uma justiça que não tenho em mim mesmo. Amém? Então, é isso. Um Deus que ele absorveu a ira de Deus nele, para que ela não viesse sobre mim. Então, se isso fez o meu Deus ser carregado, carregar uma cruz, ser cuspido, humilhado, eu tenho que fugir disso, eu tenho que ter nojo disso. Se foi isso que prendeu o meu Deus na cruz. Amém? Glórias a Deus. Irmãos, falando, como eu disse, a gente sempre confunde a ira de Deus, não sabe entender, e não sabe entender por que eu não posso mirar, então. E muitas vezes, por causa dessa falta de interpretação, dessa interpretação, vamos dizer, culturalmente errada, alguns versículos a gente acaba interpretando totalmente errado. E nós já estamos chegando ao fim. Um deles é o Salmo 37, que fala de algo que é pesado, mas as pessoas leem como se fosse algo benigno para todas as áreas. Salmo 37, no versículo 5, nos diz assim: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Eu quero casar com a Vitória, eu sou feinho. Então eu vou... A Bíblia fala, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Então, Senhor, eu estou entregando o meu caminho a ti, que tu tudo vai fazer. E eu vou casar com a Vitória. Normalmente é esse tipo de coisa que pega, abre esse texto e fala: Deus vai te dar vitória nesse teu trabalho, no teu casamento, não sei o quê, porque ele somente fala, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Será que é isso mesmo? Vamos ler o contexto todo. Então, a gente já viu qual é ele fora do contexto. Todo mundo sabe qual é o fora do contexto. Vamos saber o verdadeiro contexto. Vamos a partir do versículo 1. Não te indignes por causa dos malfeitores. Não tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Então, do que o texto começou a falar? Para eu não me indignar por causa dos malfeitores, daqueles que fazem coisas ruins, e eu não tenho inveja daqueles que praticam a iniquidade. Por que eu teria inveja daqueles que praticam a iniquidade? Porque muitas vezes os que praticam a iniquidade estão no bem bom, né? Não lhes faltam nada. A gente vê no Salmo de Asaf, no Salmo 71, que ele quase perdeu a fé quando ele começou a
olhar para isso e pensar, filosofar sobre isso. Peraí, eu estou servindo a Deus aqui, eu não chego a lugar nenhum, e esse pessoal serve ao diabo aí, com todo esse tipo de coisa, e a sua vida não tem nenhum aperto, não tem nenhuma aflição. Como assim? Então, o texto já diz, não tenhas inveja dos que praticam iniquidade. Então, o texto está falando de inveja, de ciúmes, de pessoas justas, pessoas crentes ao Senhor, com os iníquos. Pois, versículo 2, cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. Então a promessa de Deus é que eles serão ceifados e murcharão. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e vive tranquilo. Faz a tua parte. Deleita-te no Senhor e Ele te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Fará o quê? O versículo 2, serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Então, do que fala o versículo 5? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará? Da ânsia da justiça de Deus. Por causa que fala nas bem-aventuranças de Jesus. Bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. Então, entregar o meu caminho ao Senhor, confiar nele e tudo Ele vai fazer. O que tudo Ele vai fazer? Ele vai ceifar como a erva e murchar como a verdura os malfeitores e os iníquos. Vai chegar o fim deles. É o que Deus está prometendo. Fala no 6. Fará sobressair a sua retidão como a luz e a tua justiça como o meio-dia. A tua bênção, é a parte da vitória. A tua bênção vai chegar. A tua hora vai chegar. Versículo 7. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal. Olha só. Com toda a minha explicação até o versículo 5, eu me deleitar no Senhor, o que com o versículo e esperar, com a promessa de que no versículo 2 eles vão ser ceifados e murcharão, parece até que eu tenho um respaldo bíblico para eu desejar que essas pessoas venham a se ferrar, não é? Só que o versículo 8 diz, deixa a ira e abandona o furor e não te indignes para fazer o mal. Eu não tenho que mirar, tenho que abandonar o meu furor e não me indignar a ponto de fazer o mal. E fazer o mal não é ir lá só dar pedrada, dar com um pedaço de pau, dar com um soco. Fazer o mal é desejá-lo. Então eu não posso desejar que Deus esmague meu inimigo. A promessa é que eu descansando, Deus vai fazer a justiça dele. Só que nos dias de hoje, a justiça de Deus pode ser feita tanto esmagando o pecador ou esse pecador recebendo a palavra não existe, mas estou inventando aqui. Ou esse pecador recebendo a esmagação dele em Cristo Jesus. Pois Cristo Jesus levou o pecado desse malfeitor, levou o pecado desse iníquo. Então, irmãos, eu confiar no Senhor que a justiça dele vai ser feita em cima dos iníquos, tanto será para salvação quanto para condenação. Amém? Então, Senhor, faça a tua justiça. A justiça de Deus é que ele puna o pecador. E ele vai punir. Se esse pecador se arrepender, ele já foi punido em Cristo Jesus. Amém? Então, não tem o que fazer, ele é perdoado. Amém? Por isso que eu sempre tenho que deixar a ira e desejar o quê? Que a obra de Deus seja feita na vida do iníquo, do pecador, do malfeitor, que ele venha se arrepender dos seus maus caminhos e ir para o Senhor. Caso ele não for, o que vai acontecer? Ele vai ser ceifado como a erva e murchar como a verdura. Versículo 9. Pois os malfeitores serão exterminados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. E eu não tenho como ter paz no meu coração se eu 24 horas por dia eu sonhe que os políticos corruptos morram, que eu sonhe que todos os inimigos de Deus morram. Eu não tenho como ter paz no meu coração se eu tiver isso na minha mente, isso no meu coração. Então eu só tenho como ter paz desejando o bem para eles. E é isso que a palavra fala, que Deus espera que todos os ímpios venham a se arrepender. Ele sabe que eles não vão todos se arrepender. Amém? Mas ele trabalha, aquele que for convencido pelo Espírito Santo terá o seu nome escrito no livro da vida. E o nosso trabalho, e aqueles que não forem, Deus vai fazer o quê? Vai matar. Amém? Vai matar. Mas o nosso trabalho não é desejar a morte deles. O nosso trabalho é
se deleitar na abundância de paz, porque os mansos herdarão a terra. Amém? Então, irmãos, ó, tem papel na minha boca, que legal. O que eu tenho que esperar de todos os políticos corruptos, que eu tenho que desejar para eles, todos os inimigos de Deus, é que Deus os convença e eles parem com seus pecados. Amém? Que eles abandonem as suas velhas práticas. Amém? É de chegar a algo assim, ó, brutal, uma mudança brutal e radical, assim como, por exemplo, foi na vida do Rodolfo, que essa semana ou semana passada estava no de noite falando do seu testemunho e que ele dizendo que teve uma hora em que ele não podia mais fazer aquilo, porque aquilo não condizia mais com aquilo que ele sentia no coração, que era o quê? O Senhor Jesus. Então, no momento que eu sinto o Senhor Jesus, eu não tenho mais como continuar da mesma maneira. Então, eu não posso continuar mirando da mesma maneira. Antes eu mirava a ponto de desejar a morte das pessoas. Hoje, com Jesus, eu tenho que mirar e não pecar. Eu tenho que ficar bravo com ele? Posso. A Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Mas eu não posso externalizar isso, desejando que ele morra ou falando alguma coisa para ele. É colocando a justiça e a ira e a vingança nas mãos de Deus. E é sobre isso que vamos terminar, falando que a vingança pertence ao Senhor. Romanos capítulo 12. Amor, quanto tempo a gente tem aí? 53 minutos. 53 minutos, tá. Já estamos terminando, irmãos. Vamos nos últimos versículos aqui. Romanos capítulo 12, a partir do versículo 9. Diz assim: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Então, irmãos, o amor seja não fingido. Aqueles tapinhas nas costas que vocês dão na igreja, daquelas pessoas que vocês não gostam, pede para Deus te ensinar a amá-lo. Amém? Porque Jesus o ama. Então, cabe a ti o amá-lo também. Não seja fingido. E, irmãos, amar não é concordar, beleza? Não estou dizendo para te concordar com o que teu inimigo fala, com o que a pessoa que te aborrece fala. Não estou dizendo para concordar. Amar é desejar o bem, é isso. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Como é que eu aborreço o mal com o meu inimigo? Não pagando na mesma moeda. Até por causa que fala em Provérbios: uma palavra branda acalma o furor. E é sempre assim. Nós estamos aqui. A mulher vem. E eu falo: amor, desculpa, amor, realmente errei. Amor, para, eu tô reconhecendo. Tá bom, vou dizer isso aqui. Acalma, fica nela. Por quê? Porque uma palavra branda acalma o furor da mulher. E acaba o furor do homem também. Se não acabar, deixa falando sozinho, sai, né? Haja de maneira branda. Versículo 16. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis as coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Não sejais sábios em vós mesmos. Vocês acham que sabem de tudo? Vocês não sabem de tudo. É o que a palavra está dizendo. Amém? Tenta pensar como Cristo pensaria. Ninguém torneis mal por mal. Procurais as coisas honestas perante todos os homens. Irmãos, Jesus, ele podia ter matado todos aqueles soldados romanos. Ele podia ter matado aqueles fariseus, porque ele é o dono da vida. E a gente vê Deus trabalhando assim no Antigo Testamento e no Novo. Por que Jesus não fez isso em carne? Porque quando ele estava em carne, ele estava nos dando o exemplo de como fazer, de como trabalhar. Porque nós não somos deuses. Amém? Nós não somos Deus. A vingança, a justiça não está na nossa mão, não está na nossa consciência, porque nós não somos justos, nós somos falhos, amém? Somos corrompidos, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, o meu julgamento não é correto. Pode ser, mas ele tem um grande perigo de não o ser e eu acabar sendo injusto com as outras pessoas e comigo mesmo. Então, Jesus, ele não fez aquilo que eu quando eu era pequeno, eu ficava pensando, eu acreditava em Jesus, quando eu era pequeno eu olhava, mas Jesus era tão poderoso, que ele não soltou uns Hadouken, né, matando soldados romanos, descendo da cruz e coisa e tal. É porque ele estava ali dando o exemplo do que eu e tu tem que fazer. A ninguém, que era o quê? A ninguém torneis mal por mal, procurais as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Então, quando for possível, tende paz com todos os homens, beleza? Tem muito crente que não sabe ter paz com ateu, que não sabe ter paz com pessoas de outras religiões,
que encontra uma pessoa assim que pensa diferente já quer brigar. Irmão, se o ateu não quer discutir contigo, não quer brigar, se um bandista não quer discutir contigo, não quer brigar, tem de paz com ele, seja amigo, seja querido. Amém? Esse é o grande erro de muitos cristãos. Por isso que o seu círculo de amizade é sempre só crente. Eles acabam sendo sal da igreja, luz da igreja, mas não sal da terra e luz do mundo, que é o que a Bíblia nos diz para fazer. Não vos, versículo 19, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dei lugar à ira. Opa, peraí, como assim? Não é para eu me vingar, mas é para eu dar lugar à ira? Que a Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Dai lugar à ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Tá, é para eu dar lugar à ira e fazer o quê? Versículo 19 fala, dar lugar à ira, portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Foi o que Jesus fez. Jesus serviu aos seus inimigos. Jesus chamou Judas de amigo quando Judas foi traí-lo. Amém? Jesus não negou o pão para aquelas pessoas que ele multiplicou. Mesmo sendo Deus, ele sabia que depois eles não conseguiriam entender o seu milagre e falariam na cara dele, tu multiplicou esse pãozinho aí, né? Moisés fazia pão cair do céu. Esse teu pão multiplicado não é nada, eu quero ver ele cair do céu. Fez pouco do milagre de Jesus. Jesus sabia disso e multiplicou o pão para eles. Amém? Então, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de beber. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Se tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O que é amontoar brasas de fogo sobre a cabeça? Irmão, sempre quando a Bíblia fala em fogo, é questão de juízo. Claro que tem algumas vezes que fala do Espírito Santo como fogo, beleza? Mas a maioria das vezes é sempre na questão de juízo. E amontarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Qual cabeça? Em outras traduções, aqui em outras palavras, a gente entende que é a cabeça da pessoa que nos faz o mal. Do inimigo. Se o meu inimigo tiver fome, ele for meu inimigo, ele for contra mim, querer derrubar, me caluniar, e ele tiver fome, eu vou dar de comer. Se ele tiver sede, eu vou dar de beber. Eu vou fazer um bem para ele. E o que isso vai acontecer? Vai ser amontoado brasas de fogo sobre a cabeça dele. O que isso quer dizer? Que a penalidade, o juízo de Deus sobre a vida dele vai crescer. Por isso a Bíblia diz, não vos vingueis. Minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. O Senhor já está para retribuir a ira em cima desse teu inimigo. E se tu fazer o bem para ele, vai amontoar brasa de fogo sobre a cabeça dele. O que quer dizer? O tamanho da ira de Deus aumenta sobre a vida desse indivíduo. Se ele se arrepender, essas brasas saem. Mas se ele não se arrepender, essas brasas são sinal de que a ira de Deus vai vir mais rápido sobre a vida dele. Mas se eu fazer isso, então eu vou estar fazendo bem esperando a ira de Deus sobre ele? Eu vou fazer o bem como uma maneira de se vingar? Tipo, se eu vou dar comida pro meu inimigo e vai ser amontoado mais ira sobre ele e eu tenho que ser bom, então eu não vou dar comida para ele? Essa é a lógica? Claro que não. Jesus alimentou e disse alimentou, né, quem discordaria dele, e disse para aqueles que o açoitavam, Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Jesus intercedeu por eles. Eles se arrependeram depois? Não sabemos. Se se arrependeram, Jesus os tinha perdoado naquele momento, na cruz. É a mesma coisa na minha vida. Jesus me perdoou naquela cruz. Jesus te perdoou naquela cruz. Se tu receber esse perdão, amém. Se tu não receber, brasas de fogo estão amontoadas sobre a tua cabeça. E quanto mais mal tu continuar fazendo para aqueles que te fazem o bem, mais rápida a ira de Deus vai cair sobre a tua vida. Então, eu escrevi aqui. Perdão. Escrevi sobre 19 aqui. Também, assim como tudo na vida, a ira também tem que ser moderada. E como conclusão eu botei aqui. O que a ira de Deus nos ensina? Nos ensina a amar o próximo como a nós mesmos.
Pois um dia também estávamos abaixo dessa ira, e fomos poupados dela pela pregação do Evangelho e pelo sacrifício de Jesus. Como a frase do John Piper. A ira de Deus, a vingança de Deus, caiu sobre cima dele próprio, em cima de Deus encarnado na terra, para que eu fosse poupado. E um dia essa ira esteve sobre mim e eu fui poupado. Eu recebi o perdão de Deus, eu não vou receber mais ela, porque ela caiu sobre Jesus e eu aceitei esse sacrifício no meu lugar. Então, eu tenho que entender que eu fui poupado pela pregação do Evangelho. Como gratidão a isso, eu devo alertar o mundo, os amando, os alertando da ira futura, falando sobre essa ira, para que assim eles também descubram o amor em Cristo que recebeu essa ira sobre ele próprio. Porque é isso que a Bíblia descreve em Apocalipse. A ira do Cordeiro de Deus. A ira do Cordeiro de Deus caiu sobre o Cordeiro de Deus. E é que todos aqueles que o aceitarem receberão a absolvição, o perdão, porque a ira já caiu sobre ele. E aqueles que não aceitarem, a ira permanece sobre eles. Amém? Então, queridos irmãos, tá aí. Para que serve a ira de Deus? É para fazer a justiça. Para que serve a nossa ira? Só para fazer o bem. É aí para isso. Para eu não me vingar. Para eu alimentar e dar de beber ao meu inimigo. Para eu desejar o bem. Para eu desejar que ele seja perdoado. Amém? Então, irmãos, nesse tempo de adversidade, não deem lugar a ira. Não quero que os chineses tudo morram, como a gente brinca de vez em quando. Não tá assim por causa daquele chinês e coisa e tal. Exemplo bobo pra gente brincar. Mas em nome de Jesus, administre a sua raiva. Administre quem você é. Seja imitador de Deus. E a ira dele, deixe para ele. Qual é o melhor exemplo daquilo que a gente tem que imitar a Deus? Ser imitadores de Cristo. Então, fazer o que Cristo fez na terra. E o que Cristo fez na terra foi estender a mão para a mulher adúltera. Foi dizer, Pai, perdoe-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Amém? Essa é a imitação que a gente tem que fazer. Depois, o advogado, nós temos que seguir o exemplo do advogado da Trindade, que é o Senhor Jesus, que é o Verbo que se fez carne. O papel da vingança, o papel do juízo fica para Deus Pai, que é o juiz. Amém? Então, em nome de Jesus, vamos orar agora e que nós possamos levar essa mensagem nos nossos corações e sempre discernindo o que é a nossa ira e o que é a ira de Deus. E eu desejar a justiça de Deus, ter fome e sede de justiça, como diz em Mateus capítulo 5, se eu não me engano, é que a vontade de Deus seja feita. E Ele vai confrontar os nossos inimigos com a pregação do Evangelho. Se eles a receberem, a ira de Deus que estava sobre eles está sobre Cristo, e eles serão poupados. Se não receberem esse Evangelho, a ira de Deus permanece sobre eles e a vontade de Deus é feita. E como a gente leu mais acima, que a ira de Deus é sempre santa e sempre justificada. Amém? Vamos orar. Querido amado Jesus, te dou graça, Senhor, por essa palavra. Te dou graça, Senhor, por poder compartilhar, Senhor, o Teu Evangelho, Senhor, com os irmãos que estão assistindo. Te dou graça por cada um que esteve aqui conosco, Senhor Deus. Que em nome de Jesus, Senhor, nós possamos ser mansos e humildes, assim como Tu é. Pois Tu disse, né, Jesus? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Que nós possamos ser desta forma, mansos e humildes de coração, deixando toda a ira, toda a raiva, tudo aquilo, Senhor, toda a carnalidade, tudo aquilo que é injusto da nossa parte de lado, para que em nome de Jesus nós venhamos a diminuir, para que Tu venha a crescer em nós, para que nós possamos crucificar as nossas vontades, crucificar a nossa carne contigo, para que em nome de Jesus um novo homem venha viver, um novo homem venha nascer, venha viver em nós, segundo aquilo que Tu é, segundo a Tua natureza, por pura e brutalmente misericórdia da Tua parte. Em nome de Jesus, somos gratos a Ti. Te agradeço pela oportunidade, oro, Senhor, para que logo Gravataí, Senhor, saia dessa bandeira vermelha e estejamos fazendo nossos cultos presenciais. Em nome de Jesus, Senhor, que Tu dê uma semana de bênção e de vitória para cada um que está aqui conosco. Em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, Deus abençoe, agradeço a todos que estão aí nos acompanhando, amém. Compartilhe, devia ter dito antes, né, de compartilhar no teu perfil aí, para que teus amigos pudessem ver, mas burrinho aqui não lembrou, né? Mas compartilha agora, que terminou. Amém?
E depois vai continuar essa live aqui no Facebook, depois vai ser colocado no YouTube. Amém? Que Deus nos abençoe e nos dê uma semana de bênção e de vitória. Glórias a Deus pela vida de todos aí. Amém? E o Cordeiro de Deus vive para sempre. Aleluia. Amém.